De volta com o nosso curso sobre o regimento interno do TRT da 23ª Região e para falarmos do artigo 23, que também já foi objeto de prova, objeto de questões de regimento interno em TRTs, tá? Eu estou falando aqui, ó, de grau de parentesco no tribunal. Parentes, desembargadores do trabalho que sejam parentes, ou até mesmo, um desembargador do trabalho com um juiz convocado que sejam parentes, podem atuar no mesmo julgamento, no mesmo feito administrativo ou judicial do tribunal? Quem responde isso pra gente é o artigo 23 do regimento interno. Então vejam só, nas sessões do tribunal pleno não poderão atuar nos mesmos feitos judiciais ou administrativos desembargadores do trabalho que sejam cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então atenção, ó, tá? Qual que é a questão do parentesco? É até o terceiro grau. Vou repetir porque é uma questão importante, ó. Nas sessões do tribunal pleno não poderão atuar nos mesmos feitos judiciais ou administrativos, desembargadores do trabalho que sejam cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau de parentesco, tá? Então eu estou falando de sessões onde? Estou falando nas sessões do tribunal pleno, tá? E aí, professor, como é que eu calculo, como é que eu conto o grau de parentesco? Eu já preparei aquele clássico esqueminha aqui, ó. Se a gente quisesse, a gente desenhava uma família inteira, com cônjuge, com todos os parentes, mas não é necessário tanto, A gente precisa simplesmente entender como que eu faço aí a contagem do grau de parentesco. Então eu coloquei aqui, ó, o desembargador do trabalho, João. Então o João é desembargador do trabalho lá no TRT da 23ª Região. O João tem um filho, que é o José, tá? E José, por sua vez, tem um filho, Pedro, que também é desembargador do trabalho. Então pode acontecer? Pode. Ó. Eu tenho o neto, Pedro, neto de João, sendo desembargador do trabalho, no mesmo tribunal que o seu respectivo avô. Então, ó, João e Pedro têm grau de parentesco. Qual que é o grau de parentesco entre eles? Espera aí. Cada tracinho é um grau de parentesco. Cada setinha é um grau de parentesco. Então, João e Pedro são parentes em segundo grau de parentesco. Então, pergunta: o desembargador João e o desembargador Pedro podem atuar no mesmo feito judicial, no mesmo feito administrativo lá no tribunal pleno? Não pode, tá? Então eu tenho que observar que existe essa regra aí referente ao grau de parentesco. É até terceiro grau e eles são, ó, em segundo grau. Ah, vamos supor, gente, ó, eu desenhei aqui, ó, a Maria, que é filha do João também. E que tem a filha Manuela, que também tá lá no TRT, é desembargadora do trabalho. Então olha só, vocês concordam comigo que Manuela e Pedro são primos? Pergunta de concurso, sempre colocam primos no meio, para o pessoal errar de propósito, Propositalmente as pessoas acabam caindo nessa pegadinha básica, diga-se de passagem, em termos de grau de parentesco, tá? Então olha só, Manuela e Pedro são primos, tá? Eles podem participar do julgamento, de um mesmo julgamento em um feito judicial ou administrativo no tribunal pleno? Claro que podem. Como assim, claro que podem? São primos em primeiro grau. Não existe isso, gente, tá? Isso é um jargão popular, coisa popular, tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, quando eu falo de Pedro e Manuela, eles são parentes, só que eles são parentes em quarto grau e não parentes até terceiro grau, porque cada setinha dessa é um grau de parentesco, tá? Então, olha só, para Pedro chegar aqui na Manuela, ó, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau de parentesco. Então, ó, Pedro e Manuela podem participar sem problema algum do mesmo feito judicial ou administrativo, do julgamento do mesmo processo feito aqui, ó, no sinônimo de processo, tá? Do julgamento do mesmo feito, julgamento do mesmo processo judicial ou administrativo lá no tribunal pleno. Eles são parentes, mas parentes em quarto grau. E a proibição é até o terceiro grau. Então, ó, Pedro junto com seu avô, não pode participar do mesmo julgamento. A Manuela, junto com seu avô,
também não pode participar, visto que eu tenho uma relação de parentesco aqui, ó, de segundo grau. Agora, Pedro e Manuela podem sim participar da mesma sessão de julgamento, seja no julgamento de um feito, um processo administrativo, seja o julgamento de um feito, um processo judicial, ok? Então, cuidado com o artigo 23, Parágrafo único aqui, ó, não poderão ter assento na mesma turma do tribunal desembargadores do trabalho que possuam relação de parentesco ou conjugal a que se refere o caput. Ó, tem até um detalhe, ó, Pedro e o seu avô João, Manuela e o seu avô João, tá? Não podem participar da mesma turma, não podem compor a mesma turma. Pergunta do concurso: Pedro e Manuela podem fazer parte da mesma turma do TRT? Claro que sim, não estão abrangidos pela proibição, que vai até qual grau de parentesco? Até o terceiro grau de parentesco. Tomem cuidado aí com o artigo 23. Todo regimento interno, todo mesmo de qualquer tribunal, tem esse tipo de regra e diversas vezes as bancas examinadoras já elaboraram questões envolvendo esse tema, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, dando continuidade ao nosso curso sobre o regimento interno com os dispositivos, do regimento interno do TRT da 23ª Região.